2, do versículo 42 ao 47, amém? Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Repete comigo: comunhão. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Repete comigo: juntos. Ou unidos, né? E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. O tema dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração chama-se koinonia. E eu gostaria para você que tomasse nota, para você que anotasse, colocasse aí koinonia. Não se prenda muito às anotações para você não perder aquilo que o Senhor quer falar. E koinonia, no grego, significa comunhão. Nós acabamos de ver aqui que esse modelo de ser igreja, eles viviam koinonia. A igreja de Atos, ela vivia koinonia, ela vivia comunhão. Então, no grego, koinonia significa comunhão, compartilhar, repartir, ter em comum, comungar. Esses são alguns dos significados da palavra koinonia. E eu fiz uma pesquisa no Google, e a pesquisa foi a seguinte: o que é mais difícil? Orar, ler a Bíblia ou ter comunhão? E eu quero fazer essa pesquisa juntamente aqui com vocês. E para você que acha que o mais difícil é orar, levante sua mão, interaja aqui comigo. Quem acha que é mais difícil orar? Muito bem. Ler a Bíblia. Se você acha que o mais difícil é ler a Bíblia, levante sua mão. Ó, algumas pessoas estão se identificando aí. E você que acha que o mais difícil é ter comunhão, levante sua mão. Algumas pessoas também falaram que o mais difícil é ter comunhão. E eu quero trazer a resposta para você. Segundo o Google, o mais difícil não é orar, não é ler a Bíblia, é ter comunhão. Pasmem, mas essa é a realidade. A grande estratégia do inimigo é nos deixar só. Misericórdia? Viver na solidão. E o isolamento social, ele tem alcançado muitas pessoas. Então as pessoas, elas têm gostado de estar só, gostado de viver no isolamento social. E aos poucos têm se deixado levar por essa estratégia do inimigo, fazendo com que as pessoas não vivam em koinonia, não comunguem, não repartam do pão, não tenham algo em comum, não compartilhem. E nós precisamos repreender isso do nosso meio. Nós não podemos aceitar isso na nossa mente, nós não podemos aceitar isso no nosso coração. E eu trouxe para vocês alguns memes esses que é muitas vezes curtido por nós, compartilhado até por nós ali no Instagram. Muitas pessoas têm acesso às redes sociais, mas eu decidi trazer para você ver como esses memes, eles têm impactado a geração de hoje. E eu gostaria que a equipe da mídia soltasse para mim, por favor. Olha o primeiro meme. Para a pessoa conseguir me tirar de casa sábado à noite, tem que ter um argumento muito bom mesmo. Mas você precisa sair e conhecer pessoas novas. Não quero, já tenho ranço de gente demais. Acho que exagerei nesse negócio de querer paz.
não falo mais com quase ninguém. Minha rotina: acordar, trabalhar, sair do trabalho, dormir, voltar para o trabalho. Não vou nem perguntar quem é que se identifica com esse meme aqui. Eu amo bloquear pessoas. Você não vai me estressar no telefone que eu comprei com meu dinheiro. Gosto de quem me faz sorrir. Um Pix, por exemplo. Minha meta principal é ser o parente que se mudou e ninguém mais teve notícia. Estou lutando para isso. Misericórdia. Não gosto quando a pessoa marca de sair e no dia quer sair mesmo. Cara, fica de boa. Eu cheguei naquela fase que eu troco qualquer rolê para ficar em casa com meu pet. É forte. Encerrou. Fui atrás demais, consegui esses aí, mas tem muitos na internet, muitos memes na internet. Então eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas têm vivido essa rotina aqui. Gostam mais de ficar em casa, a rotina do trabalho, a rotina de dormir. Não gosta de sair de casa, não gosta de pessoas. Gosta de sair com o seu pet. Nada contra o pet, tudo bem? Mas tem pessoas que elas criaram ranço de gente. E ela gosta mesmo é de animal. Então nós precisamos ter um certo cuidado para que essa estratégia do inimigo de querer nos deixar só não permaneça dentro de nós. Por quê? Porque existe uma diferença entre solidão e solitude. E eu quero trazer um significado dessas duas palavras para que você venha compreender o que é solidão e o que é solitude. A solidão, ela é frequentemente associada a um estado de tristeza, isolamento e falta de companhia. Enquanto a solitude é vista como um estado de estar só, mas de forma consciente e positiva, podendo ser um momento de reflexão, autoconhecimento e paz. Então tem pessoas vivendo a solidão, um nível de tristeza profundo, um isolamento, não gosta de gente, não gosta de ter companhia. Mas tem pessoas que ela tem o seu momento de solitude e é correto. É aquele momento autorreflexivo, de autoconhecimento, de paz. Aquele momento onde você fica sós, mas em todo tempo, sempre sem estar rodeado ali de pessoas, de não gostar de pessoas, de não querer ter pessoas por perto, de querer viver esse isolamento ou esse nível de tristeza profundo, já precisa ter sua lanterna acesa e procurar ajuda. Eu quero dizer para você que na solitude Deus, ele é sentido, amém? Mas na comunhão Cristo é revelado. Então quando nós estamos vivendo no nosso momento de solitude, ali na presença de Deus, nós vamos sentir a presença dele. E é necessário nós nos reservarmos para estarmos no lugar. Jesus, ele fez isso. Ele sempre estava no meio da multidão, mas tinha momentos que ele vivia a solitude dele. Ele precisava sair para orar, para ouvir Deus, e tudo bem com isso. Mas é na comunhão que Cristo é revelado. Na comunhão Cristo é revelado e é evidenciado ao mundo. O mundo, ele tem conhecido Cristo através de uma vida de comunhão minha e sua, com pessoas, com Ele. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos carregar essa verdade dentro de nós. Porque quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos caminhando para revelar Cristo ao mundo. Porque esse era o modelo de ser igreja de Atos dos Apóstolos. Atos 2, 42 ao 47, onde a palavra nos diz aqui que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos nesse modelo de ser igreja, que é o padrão do modelo que nós precisamos seguir nos dias de hoje. Então nós precisamos viver isso. A Bíblia nos diz lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis
Deus já falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora idônea e vou entregar para ele. Então, da costela do homem, Eva foi gerada, foi criada. Porque ele já entendia que não era bom que o homem estivesse só. Então, não é bom que eu e você venhamos caminhar sozinhos em todo o tempo. Eu não tenho amizade, eu não tenho pessoas com quem contar. Eu me sinto só, eu me sinto isolado, eu me sinto uma pessoa ali vivendo em solidão. Não, está errado. Porque nós somos gerados e criados para viver em comunhão, amém? Eu quero dizer para você que a solidão, ela não expressa o caráter de Deus. O isolamento não expressa o caráter de Deus. Porque no caráter de Deus, há koinonia. No caráter de Deus, há comunhão. No caráter de Deus, há o compartilhar, há o repartir. Então, no isolamento, na solidão, nós não expressamos o caráter de Deus. E se porventura tem vivido dessa forma, nós não estamos glorificando o Senhor nessa terra. Porque não foi para a solidão que Ele nos convocou, nos chamou, mas foi para vivermos em koinonia e em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Nós vivemos um período muito difícil, que foi a pandemia. Foi um período desafiador para todos nós. De repente nós estávamos aqui em koinonia, repartindo em comum, em comunhão, e veio um isolamento social. Na nossa cultura brasileira, nós somos a cultura do pega na mão, do abraço, do visitar, do estar junto, no geral. Quando essa pandemia veio, que as pessoas tinham que dar tchau de longe, tinha que usar máscara, não poderia pegar na mão. Muitas pessoas adoeceram, porque essa não é a nossa essência. Essa não é a nossa essência. Muitas pessoas permaneceram, estiveram numa crise de ansiedade profunda. Muitas entraram em depressão. Por quê? Porque nenhum homem é uma ilha. Inclusive, eu já até falei sobre isso. Eu aprendi na faculdade, um professor falando sobre isso. Nenhum homem é uma ilha. E eu até citei sobre aquele filme Náufrago, onde aquele ator principal do filme, ele vai para um deserto, ele vai para uma ilha. Quando chega nessa ilha, não tem ninguém para ele conversar. Ele pega uma bola com o nome Wilson, desenha o rostinho de uma pessoa nessa bola e começa a conversar com ela. Para você entender que nós fomos gerados para ter comunhão, relacionamento e compartilhar. Talvez se ele não tivesse pegado aquela bola, se você ainda não assistiu esse filme, assista. Náufrago. Ele talvez estava conversando com a natureza, ele estava conversando com um pé de coco. Eu não sei com quem é que ele estava conversando naquela ilha, mas ele ia procurar alguém ou algo para conversar. Porque nós fomos gerados para isso, para termos koinonia, para termos comunhão, para compartilhar, para estarmos juntos. Claro que precisa ter um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que agora a sua casa, a sua vida, todo o tempo tem que estar rodeado de pessoas. Em todo o tempo você tem que ter pessoas com você. Não estou dizendo que em todo o tempo a tua casa tem que estar lotado de pessoas. Não. Mas você precisa ter uma autoanálise dentro de você. Eu estou vivendo solidão, estou vivendo solitude. Eu amo pessoas, eu amo mais o meu pet. A minha rotina está essa: dormir, acordar, trabalhar, voltar a dormir de novo. Não gosto de gente. A cada dia eu estou criando ranço de pessoas. Eu não gosto de conviver com gente, só convivo porque é o jeito. Aí já precisa fazer essa autoanálise. O ser humano não nasceu para viver sozinho ou isolado, mas para viver em koinonia. Amém? Solidão, nós podemos estar dentro desse ambiente de igreja ou em outro ambiente fora daqui, com várias pessoas ao nosso redor,
mas mesmo assim se sentir sozinho. Você pode dizer misericórdia por isso? Nós precisamos ter cuidado com esse ambiente de solidão, que sempre está aqui nos rodeando, e se nós dermos uma oportunidade, esse ambiente de solidão, ele entra dentro de nós. Também quero enfatizar através dessa palavra que não é estar cheio de pessoas ao nosso redor que vai garantir que nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Como eu acabei de falar, eu posso estar rodeado de pessoas dentro desse ambiente igreja, dentro do ambiente trabalho, mas mesmo assim, dentro de mim, eu carregar uma vida solitária. Misericórdia por isso. A solidão não expressa Deus e nem o caráter de Deus. Quero enfatizar mais uma vez, a solidão, ela não expressa Deus e não expressa o caráter de Deus. Em todo o livro de Atos, quando nós lemos esse livro, nós vamos perceber que o Senhor, ele vai se revelando na comunhão. Porque ele disse o quê? Ele disse assim, Jesus, ele disse que ele estava no meio das pessoas, convivendo com as pessoas. Ele falou que ele iria subir aos céus, mas viria o Consolador, que era o Espírito Santo. E ele diz, vocês vão esperar juntos. Em comunhão, vocês vão esperar a descida do Espírito Santo. E eles juntos, eles estavam ali recebendo o que? O poder, a virtude e a coragem para receber o Espírito Santo e ser comissionado para aquilo que Deus tinha para eles. Juntos. O livro de Atos vai falar dessa igreja que andava em comunhão, que tinha relacionamento, que estava juntos, que vivia em koinonia, até para receber poder que vinha do alto. E eu quero dizer para você que em comunhão eles receberam o Espírito Santo. Em comunhão eles receberam o poder do Espírito Santo para ser comissionado na missão que cada um deles tinha. Atos 1:8 fala sobre isso, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha, tanto em Judeia, Samaria, confins da terra, Jerusalém, confins da terra. Mas eles estavam em comunhão, eles estavam vivendo em koinonia. Por que é difícil ter comunhão para muitos? Por que muitas pessoas se isolam? Por que muitas pessoas querem ficar sozinhos? Por que muitas pessoas, elas não querem viver koinonia? Porque eu quero dizer para você que nesse lugar nós vamos ter que nos abrir, nós vamos ter que nos expor. E isso dá medo, e isso muitas vezes gera uma trava na vida de muitas pessoas. Ir para a igreja já é um passo difícil, muitos acham difícil. Tem pessoas que elas sentam na última da última cadeira. Não estou dizendo que quem está sentado aqui nesse momento vive dessa forma, certo? Mas tem pessoas que elas sentam na última da última da última. Para quê? Para não ter contato com pessoas. Para na hora que o pastor dizer assim, amém, a pessoa já... Para que ninguém, de forma alguma, pegue na mão ou venha cumprimentar. E nós precisamos ter esse cuidado. Por que tem pessoas que elas não querem fazer parte de uma célula? Por que ela não quer fazer parte de um pequeno grupo? Eu vou para esse pequeno grupo, mas para quê? Porque eu vou me abrir? Porque eu vou ter que viver discipulado? Porque eu vou ter que ter comunhão com os meus irmãos? Não, eu prefiro ficar no meu comodismo. Eu prefiro ficar aonde eu estou. Tá bom desse jeito. E eu quero dizer para você que abrir e se expor gera cura. Abrir e se expor no processo, na caminhada, quando você encontra alguém idôneo, alguém que você confia, no processo da caminhada você é curado, você é liberto, você é sarado. Porque existe uma extensão do amor de Deus, como diz aquela canção da Tamires Garcia, que nós só vamos experimentar na mesa com os nossos irmãos. Existe existe esse lugar
esse lugar da expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas, que nós só vamos experimentar quando nós estivermos vivendo koinonia com os nossos irmãos. Elias, ele sentiu medo. Ele foi para a caverna no Monte Horebe. A Bíblia diz que Elias, ele recebeu uma missão. É um dos maiores profetas, do Velho Testamento, muito conhecido a história de Elias. E a palavra do Senhor diz que um dia Elias sentiu medo. Mesmo ele fazendo tantos milagres extraordinários, um dia ele sentiu medo. Medo de uma mulher que começou a o perseguir. E ele foi para a caverna. E nessa caverna ele se sentiu em solidão. A solidão veio para afetar a vida de Elias. E eu quero dizer para você que naquele momento ele se sentiu angustiado e ele se sentiu com medo. Mas o Senhor foi até Elias, alimentou ele e disse: Elias, a tua missão ainda não acabou. Toda solidão, todo medo, tudo aquilo que está travando você, vai cair por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, aqui com as minhas palavras. E você vai ser reposicionado, você vai voltar a viver a missão que eu te comissionei. Ainda não acabou, volte, que você tem uma missão a cumprir. Talvez você está aqui hoje, está como Elias. Talvez você já viveu uma experiência na sua vida dolorosa. Talvez de onde você veio ou por onde você passou, pessoas te feriram. Uma igreja talvez te feriu, eu não sei. Talvez você já viveu algumas coisas na tua família, na tua infância, que fizeram com que você se fechasse no processo da caminhada. E tem vivido como Elias, dentro de uma caverna, vivendo solidão. Mas o Senhor nos diz nessa noite que Ele quer nos reposicionar, Ele quer nos levantar, porque cada um de nós temos um propósito nessa terra, cada um de nós temos um chamado nessa terra, e o Senhor conta comigo e com você para viver o extraordinário de Deus, e que através da comunhão, da koinonia, você vai expressar o caráter de Deus nessa terra e vai evidenciar Cristo ao mundo. Glória a Deus. Elias precisou ser levantado pelo Senhor, ser chacoalhado pelo Senhor. E nós hoje, nessa noite, nós precisamos também ser chacoalhados pelo Senhor. E o Senhor está dizendo através dessa palavra: ei, eu te chamei para uma missão, eu te chamei para um propósito. Você tem algo para evidenciar para o mundo, que sou eu, que sou Cristo, através da tua vida. Deixa as pessoas ver Cristo através da koinonia, da comunhão, do repartir do pão, do comungar, do estar amando a Deus e amando pessoas. Amando a Deus e servindo pessoas. Glória a Deus. A cura que muitas vezes nós precisamos, ela vem por meio da comunhão. O inimigo, ele tem usado a desconfiança, o medo, a frustração, a decepção, para nos afastar desse lugar. Ele tem injetado frustração, ele tem injetado desconfiança, ele tem colocado medo. E diante disso, tem pessoas que não vivem nesse lugar, na plenitude desse lugar, na essência desse lugar. Porque se não fosse isso, a igreja de Atos não tinha iniciado nesse formato. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos. Tem cura, tem prodígios, tem maravilhas que nós vamos viver quando nós estivermos juntos, quando nós estivermos em comunhão, quando nós estivermos vivendo em koinonia. Eu não estou dizendo aqui que é somente dessa forma, e nem estou aqui anulando que você não pode mais buscar ao Senhor no secreto. Existe um nível, a solitude no secreto, no individual, em você ali com Deus, no seu momento de autorreflexão, no seu momento de meditação, e é maravilhoso.
mas existe uma extensão de cura, de amor, que nós vamos experimentar estando juntos, estando em comunhão, estando unidos, estando juntos nesse ambiente. Porque uma coisa é eu estar dentro do meu quarto, no meu secreto, pedindo por um milagre da parte de Deus. Senhor, me entrega esse milagre. Senhor, me entrega essa cura. Me entrega, Senhor, isso, me entrega aquilo. Amém. Ele ouve, Ele é o nosso Pai. Mas a Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos, aquilo que será ligado na terra será ligado no céu, e o que será desligado na terra será desligado no céu. Então existe um poder na oração de concordância. Quando você vem para uma oração, quando você recebe uma oração do irmão, quando você ora por alguém, alguém ora por você, o Senhor manifesta o seu poder nesse lugar. Amém? Porque Ele entregou uma chave para cada um de nós. Está lá em Mateus. A chave de ligar e desligar. A chave da oração quando 2 ou mais estiverem reunidos. Uma coisa é eu orar sozinha. Outra coisa é orar com Carlos todos os dias. Uma coisa é orar sozinha. Outra coisa é orar em família, em concordância. Uma coisa é orar sozinha, outra coisa é eu orar com a Grazi, com a Suelen. Suelen, ora aqui por mim. A minha causa é essa. E eu orar pela causa da Suelen. Algo é ativado nos céus. E o poder, os milagres, os prodígios e as maravilhas vêm sobre a minha causa. Vêm sobre a sua causa quando você está nesse corpo. Amém? Um estudo na Universidade de Harvard diz assim: uma pesquisa a longo prazo dessa universidade revela que a qualidade dos relacionamentos, comunhão, é o fator mais importante para ter sucesso, felicidade, saúde e bem-estar ao longo da vida. Um estudo de longos anos nessa universidade muito conhecida diz que a comunhão é um fator determinante para o sucesso. Quem aqui quer ter sucesso? Levante sua mão. Quem quer ter felicidade? Quem quer ter saúde? Quem quer ter bem-estar? Viva em comunhão. Deus está entregando uma chave para você nessa tarde e noite. Amém? Esse estudo acompanha a vida de pessoas desde a adolescência e indica que bons relacionamentos reduzem o estresse, melhoram a regulação emocional e muitas outras coisas que uma vida de comunhão, de koinonia traz. Então tem pessoas vivendo ao contrário, porque não tem vivido nesse lugar de koinonia, de comunhão, de relacionamentos saudáveis. Não tem tido saúde, não tem tido bem-estar, não tem vivido uma vida alegre e feliz, não tem tido sucesso, porque muitas pessoas acham que o sucesso é somente na área profissional, na área do trabalho, e nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque a família, ela pode se tornar um ídolo. Misericórdia. Um ídolo por quê? Porque a partir do momento que eu tiro os lugares que precisam ser colocados, Deus em primeiro lugar, vem a família, vem a igreja. Eu não posso trocar, mas tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque eu tenho que dar atenção para a minha família. E eu concordo com isso. Mas a partir do momento que tu troca ou inverte os papéis e começa a colocar a família em primeiro lugar, você começa a idolatrar a família e você vai perdendo algumas coisas. Tem pessoas que dizem: é porque eu preciso trabalhar para me poder ter sucesso na vida. Amém. Dar uma qualidade de vida para minha casa, para minha família. Amém. Mas cuidado para o trabalho não se tornar um ídolo. Misericórdia. Cuidado para o trabalho não se tornar um ídolo. É o trabalho, é porque eu preciso trabalhar. E cadê o tempo para você se relacionar, para você ter comunhão com seus irmãos? Nós precisamos ter esse cuidado. Eu e o Carlos assistimos um documentário, ele está lá na Netflix, e eu quero indicar para você.
O documentário, o nome é Como Viver Até os 100 Anos. É o segredo das zonas azuis, onde o escritor Dan, ele visita 5 destinos distintos, diferentes. E dentro dessas visitas nas zonas azuis, ele vai descobrindo o segredo de viver até os 100 anos. Quem aqui quer viver até os 100 anos? Levanta a mão. Com saúde, com vida, com muito fôlego, muito vigor. E nós assistimos esse documentário e olhando lá aqueles senhores, aquelas senhoras, todo mundo com vigor, enxuto. E eu digo, glória a Deus. E eu quero dizer para você que um dos segredos de uma das zonas azuis daquele lugar é porque eles viviam em comunhão. Eles viviam em koinonia. E isso trazia para dentro deles aquilo que o estudo de Harvard acabou de falar para cada um de nós. Vida longa, saúde, menos estresse, uma regulação emocional boa, sucesso, felicidade, alegria. E eu quero deixar a indicação desse documentário para você assistir, Como Viver Até os 100 Anos. Você pode anotar aí, depois você pode assistir. Um fator determinante é a comunhão, é estar junto, é viver em família. Atos capítulo 14, versículo do 19 ao 20. Glória a Deus, vamos ler juntos. Atos capítulo 14. Nos diz assim, versículo 19 e 20. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Eu vou trazer o contexto do que fala essa história nos versículos anteriores. Paulo e Barnabé chegam nessa cidade em Listra e ele cura um paralítico naquele lugar. Quando ele cura, as pessoas que estavam ali começavam a dizer: os deuses em forma de homens desceram até nós. Os deuses em forma de homens desceram até nós. Eles começaram a visualizar Barnabé e Paulo como um Deus, porque eles curaram aquele paralítico naquele lugar. E diante disso, eles começaram a ir até eles e queriam oferecer sacrifícios, porque eles achavam que eles eram deuses. E ao achar que eles eram deuses, porque curaram o paralítico, agora nós vamos nos reunir aqui a multidão e nós vamos oferecer a eles um sacrifício. Paulo e Barnabé se levantam e diz: ei, não precisa vocês fazerem isso, e começa a evangelizar eles diante disso. Nós não somos deuses. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem levantar um altar aqui. Vocês não podem se prostrar diante de nós. Somos homens como vocês. E o que é que acontece? Eles começam como nós acabamos de ler no versículo 19, eles começam a instigar a multidão e começam a apedrejar Paulo. Já que ele não recebe o sacrifício, eu vou apedrejar ele. E a Bíblia diz que arrastaram Paulo para fora da cidade, dando-o por morto. Nós estamos lendo aqui juntos, pensando que estivesse morto. Quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Tem um segredo nesse versículo. Quando o apóstolo Paulo foi visto ali como morto, dado como morto, os discípulos o rodearam. E eu quero dizer para você que tem muitas coisas em nós que estão mortas, paralisadas, atrofiadas, mas só irão voltar quando nós estivermos rodeadas por pessoas. Quando nós estivermos rodeados por pessoas, aquilo que está morto em nós passa a reviver. Existe um segredo, mais uma vez, sendo revelado na minha e na sua vida nesse lugar. Que a cura do Senhor, o hábito de viver em comunhão,
vai trazer cura para as nossas vidas. Porque quando os discípulos rodearam Paulo naquele lugar, ele se levantou e caminhou. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a área da sua vida que possa estar morta. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de cura. Eu não sei qual é a área da sua vida que está paralisada. Eu não sei qual é a área da sua vida que está atrofiada. Volte para esse lugar de comunhão. Ou se permita viver a plenitude da comunhão. Porque o Senhor vai curar você em alguma área da sua vida. Na área que você precisa, Deus, Ele vai te visitar com cura. Com equilíbrio, nós precisamos caminhar nesse lugar. Com equilíbrio, nós precisamos viver essa plenitude do caráter de Deus. Nós precisamos expressar o Senhor para onde nós formos. E o mundo precisa ser visto, o mundo precisa ver Cristo em nós através desse lugar, dessa comunhão e dessa vida de koinonia. A comunhão, ela abre espaço para o poder do Espírito agir nas nossas vidas. Tem coisas que o Espírito ainda não está agindo, porque nós não temos nos permitido viver em comunhão. Porque nós não temos nos permitido viver em koinonia. Essa parte sim, eu vou dar acesso. Essa parte não. Essa parte ninguém mexe, essa parte ninguém toca, essa parte eu não quero. Quanto mais isolado eu estiver, melhor. Quanto mais eu estiver sozinho, melhor. Quanto mais eu estiver ali no meu cantinho, melhor. Esse pensamento, ele está errado. Quando nós fugimos da comunhão, nós fugimos da cura. Misericórdia por isso. Quando nós fugimos da comunhão, nós fugimos da cura. Quando nós fugimos de viver nesse lugar, tem pessoas que elas se entregam pela metade. Eu vou ao culto segunda, eu vou ao culto quarta, eu vou ao culto domingo e só. Não conte comigo para mais nada. Eu só vou ao culto ao domingo. Os outros dias não conte comigo. Eu já ministrei uma palavra sobre pertencer. Nós precisamos carregar o sentimento de pertencimento. Pertencer a Deus, pertencer à família de Deus. Amém? Existe o poder de Deus na comunhão. Sabe o que me assusta? Estamos cada vez mais nos distanciando desse lugar. Do viver em família, do estar junto e do estar em koinonia. Esses dias, conversando com uma pessoa, essa pessoa falando que foi ferida em um ambiente onde estava. E eu falando para essa pessoa, vamos caminhar em célula, vamos caminhar no nosso modelo de ser igreja. E essa pessoa dizendo que está com o coração fechado para viver isso. E eu disse, eu respeito você. Eu não anulo o que você viveu por onde você passou. Mas eu quero dizer para você que existe um novo de Deus para esse tempo. Eu respeito você, respeito o seu tempo, mas que você possa abrir espaço para que o poder do Espírito venha agir na sua vida. E eu quero convidar você para esse lugar de comunhão. Eu quero convidar você para esse lugar de estarmos juntos. E no seu tempo, você venha viver e experimentar daquilo que o Senhor tem para você. Em nenhum momento eu forcei essa pessoa e disse, tem que viver. Não. Mas eu disse para essa pessoa, abra espaço para o novo do Senhor, que Ele tem para você, para que o poder do Espírito haja na sua vida, na sua casa e no meio dos seus. Talvez você está aqui e se encontra como essa pessoa, fechado e sem abrir espaço para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Tudo aquilo que o Senhor tem do alto e tudo aquilo que o Senhor tem ainda nessa terra como igreja para você experimentar. Você se encontra bloqueado. Essa parte aqui eu vou experimentar, essa aqui eu não gosto. Vida de célula, não me chame, eu não vou. Eu não gosto. Tem alguma coisa que precisa ser destravada na sua vida.
para você viver e ser reposicionado como Elias um dia foi reposicionado. Tem um chamado, tem um propósito, tem uma missão. Deus tem para fazer muito mais em você e através de você. Mas abra espaço para que a comunhão seja um hábito e o poder do Espírito venha sobre a sua vida. Amém? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir, por favor. No corpo de Cristo tem vida. E o fluir de Deus vem a partir da comunhão. No corpo de Cristo, que é esse corpo, tem vida. E a Bíblia nos fala o quê? Que Ele é o cabeça. Lá em Coríntios vai falar sobre isso. Ele é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. Cada um precisa estar encaixado no seu devido lugar. Nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, que é o Senhor. Mas nós precisamos estar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, ligado nessa videira, experimentando aquilo que Ele tem para cada um de nós. Será se você está fazendo parte desse corpo? Você está ligado na videira verdadeira? Você se considera um membro desse corpo? Ou hoje ainda você é só um visitante desse corpo há muito tempo? Você se sente visitante ainda? Ou você se sente pertencente desse lugar? Tem áreas da sua vida que você ainda não recebeu a cura. Tem áreas da sua vida que ainda está parada, paralisada e atrofiada. O Senhor está convidando você para viver koinonia. Comunhão com os seus irmãos, comunhão com Ele, comunhão com os nossos irmãos. Porque existe algo da parte do Senhor que Ele só vai derramar quando você de fato viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Uma parte não serve, é só uma parte. Tem 100% daquilo que Ele tem para você experimentar. E muitas vezes nós estamos escolhendo somente 50%. Mas existe 100% para nós. Talvez é 70% que você só tem experimentado. Talvez é 80%, talvez é 90%, 95%. Mas existe uma extensão de cura do amor de Deus sendo derramado para cada um de nós nesse lugar, que nós só vamos experimentar quando de fato nós estivermos ligados nesse corpo. Até o Kids hoje vai aprender sobre família e que nós fazemos parte de um corpo. Até o Ministério Infantil ele vai compreender hoje. Não foi sintonizado nem sincronizado, mas eu vi aqui sobre o tema e eu achei interessante que eles fazem parte de um corpo. Nós somos uma família e nós somos a maior família da terra. Fazer parte dessa família precisa ser uma honra e um privilégio. Não estou dizendo que vai ser sempre mil maravilhas, não estou dizendo que nós não vamos nos decepcionar. Não estou dizendo que nós não vamos passar por altos e baixos, mas eu quero dizer para você que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Nós fomos criados para nos relacionarmos com pessoas. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Cristo. Nós fomos criados para viver Cristo nessa terra e evidenciar Ele ao mundo através da comunhão. Nós precisamos revelar o caráter de Cristo através da koinonia. A Bíblia diz que Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar quando eles viviam isso, koinonia. Quando eles viviam em comunhão, havia o repartir do pão. Nós somos diferentes, sim. Cada um tem uma história. Mas é maravilhoso se sentir parte desse corpo. É maravilhoso se sentir pertencente desse lugar. É maravilhoso viver igreja, ser família. E preparando essa palavra, eu fui agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me encontrou. E o Senhor me colocou nessa família. E quantas coisas maravilhosas eu tenho experimentado por estar nesse lugar. E não ache você, que eu não pense você que eu já não passei por decepção. Não pense você que eu já não me frustrei com pessoas. Não pense você que eu não já me entristeci com pessoas. Não pense você que eu não já fui ferida. Mas eu decidi continuar olhando para frente, olhando para o alto e olhando para a glória de Deus. Senhor, desse lugar eu não saio.
Haja o que houver, Senhor, desse lugar e desse ambiente, eu não saio. E eu quero sempre, ó Deus, procurar em Ti, todos os dias, o equilíbrio, a saúde, guardar o meu coração, para que eu viva, abençoe pessoas e que pessoas venham me abençoar. Eu quero dizer para você que depois de Deus, a melhor coisa é ter pessoas dessa terra, ter amigos nessa terra. Porque amigos é a expressão do cuidado de ação, o cuidado de Deus em ação na terra. Sabe como é que Ele se expressa nessa terra? É através de gente, é através de pessoas. Então não se isole, não vive em solidão. Se você acha que precisa dar um passo a mais para essa comunhão e para essa koinonia, que você a partir de hoje caminhe para isso. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós estaremos encerrando essa palavra, esse momento. Que essa palavra ela possa ter falado ao seu coração nessa noite, tarde e noite. Não deixe o inimigo roubar de você, de forma alguma, esse ambiente, esse lugar. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você nasceu para viver só. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não nasceu para se relacionar. Tira, Senhor, no nosso meio todo sentimento de solidão. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo medo. Nós repreendemos todo sentimento de solidão. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que tem atrofiado o Teu povo nesse lugar.